Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, ouvintes do nosso Culto Cristão no Ar, participantes conosco desse momento de reflexão e oração. Estamos aqui hoje na presença de Lidiane Barreto, Jane Chantre, eu, João Menezes e Cleia Nonato. Gratidão à rádio por nos abrir esse espaço por tanto tempo que o meu pai vai falar agora para vocês. Agora, no dia 20, nosso programa completou os 37 anos de existência. Então, além de agradecer à rádio, nós listamos aqui as pessoas que colaboraram com o nosso programa. Algumas já desencarnaram e outras ainda estão aqui conosco, né? Como nossos companheiros Altenir Freitas Saboraí, Valdemir Toledo e Luiz Pimenta Couto, que foram os iniciantes. Depois também nós tivemos a contribuição da nossa irmã Maria Amélia Freire, do Adilson Duarte, do César Brito e da nossa companheira Laís Batista, que completou em abril 100 anos de idade. E aqueles que já estão do outro lado, mas continuam, por certo, nos orientando, nos ajudando, nosso companheiro Delmo Ferreira, que era do Centro Espírita Leon Denis, a nossa companheira Eni Lima de Menezes, Maria de Lourdes Pires e, recentemente, retornando ao mundo espiritual, nosso companheiro Ayrton Dias. Então, a essa equipe valorosa, o nosso agradecimento. Também os funcionários da rádio, né, que na época nos atenderam, como o Vianinha, o Sérgio, recentemente o Pablo. Nosso agradecimento a esses companheiros lá da rádio. Vamos ler do Livro da Esperança, de Emmanuel e Francisco Carlos Xavier, a mensagem Supercultura. Alfabetizar e instruir sempre. Sem escola, a humanidade se embaraçaria na selva. No entanto, é imperioso lembrar que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. A intelectualidade requintada entretece lauréis à civilização, mas, por si só, não conseguiu, até hoje, frenar o poder das trevas. A supercultura monumentalizou cidades imponentes e estabeleceu os engenhos que as arrasam. Levantou embarcações que se alteiam como sendo palácios flutuantes e criou o torpedo que as põe a pique. Estruturou asas metálicas poderosas que em tempo breve transportam o homem através de todos os continentes e aprumou o bombardeio que lhe destrói a casa. Articulou máquinas que patrocinam o bem-estar no reduto doméstico e não impede a obsessão que comumente decorre do ócio demasiado. Organizou hospitais eficientes e, de quando a quando, lhes superlota as mínimas dependências com os mutilados e feridos, enfileirados por ela própria nas lutas de extermínio. Alçou a cirurgia às inesperadas culminâncias e aprimorou as técnicas do aborto. E, ainda agora, realiza incursões a pleno espaço nos albores da astronáutica e examina do alto os processos mais seguros de efetuar aniquilamentos em massa pelo foguete balístico.
Iluminemos o raciocínio sem descurar o sentimento. Burilemos o sentimento sem desprezar o raciocínio. O Espiritismo, restaurando o cristianismo, é a universidade da alma. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Jesus amado, nesse mês tão importante para o nosso programa, queremos te agradecer, Senhor, por termos levado aos lares sintonizados com a rádio, desde lá os primórdios até os dias de hoje, falando do teu Evangelho, das tuas lições imorredoras, para que possamos, Senhor, ser os colaboradores do Cristo. Muito obrigado por tudo, Senhor, que a tua paz possa nos envolver hoje e sempre. Que Deus possa estar presente em todos os lares, em todos os lugares. Nós vamos estudar o capítulo 7 e o item 7 e 8. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Vamos ao 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultados aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos e envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes, os que diante dele se prostram. Deus, com o seu saber de amor e bondade, sabia que nem a todos poderia revelar os segredos em relação ao céu e à terra, porque com a sua ambição poderiam trazer muitos prejuízos à humanidade. Por isso as revelou aos pobres de espírito. São as pessoas simples, humildes, que amam a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, não querendo ser igual ou maior que Deus. Paz a todos. Prosseguindo aqui a leitura do Evangelho, o item 9. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram,
de boa fé e com humildade à luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Ele está falando aqui com relação àquelas pessoas que não acreditam no Espiritismo e ficam falando assim, me convence, né? Porque os espíritos têm que me convencer. Na verdade, ninguém quer convencer ninguém, né? Os espíritos, principalmente, eles querem que as pessoas se convençam. Eles não têm essa pretensão de querer mudar as pessoas. O espírito, quanto mais evoluído, mais respeita o livre-arbítrio das pessoas. Então, se a pessoa não quer acreditar, é uma questão de tempo. Um dia ela vai entender, mas não existe essa busca forçada dos espíritos de fazer com que toda a humanidade creia na vida espiritual. Todos somos espíritos mesmo, então um dia todos vão saber dessa realidade. E se Jesus, mesmo com a sua palavra que encantava e com os seus prodígios, ele conseguiu mudar o raciocínio dos fariseus, o Espiritismo também não tem essa possibilidade, mesmo é a sua missão querer convencer os fariseus da nova época, né, dessa era nossa agora. Então, os incrédulos continuarão incrédulos até que algo aconteça com eles que farão eles mudar. E aí continua o comentário, ainda o item 9. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas. Olha aí o dia amanhecendo, né? O sol brilhando todos os dias, as flores se abrindo. Isso não é o poder de Deus, gente? Como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire. Por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. E cegos aqueles que não querem ver, na verdade, né? Porque mesmo os cegos de nascença veem o poder de Deus, né? Aqueles que têm a fé, eles sabem da beleza da criação divina. Aí diz ainda Kardec, a esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. É aquilo que a gente falou do respeito à liberdade de cada um. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer, se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém, né? Então Deus não está preocupado com os caprichos das pessoas que não querem acreditar nele. Fazendo negociar. Né? É aquilo que eu falei, né? Me convença, né? Deus não está preocupado com isso, ele existe e pronto, né? A gente acreditando ou não. E termina esse item 9, Kardec explicando. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submete às exigências. Inquiram de si mesmo o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram pôr. Escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Observe que o codificador é bastante claro, mostrando que Deus, como João já ressaltou, não está preocupado em fazer nenhuma modificação brusca, porque se ele nos deu o livre-arbítrio, ele próprio tem que respeitar. E espera que cada um vá se modificando à medida que a capacidade de entendimento lhes abra os olhos para um olhar diferente daqueles que eles vão tendo durante tantas encarnações. E continuando, o item 10, perguntar-se-á: não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais
se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de toda dúvida que o poderia. Mas, então, que mérito teriam eles? E, ademais, de que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses, se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que, antes, se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus, primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhes perdão, quais filhos pródigos. Aí eu lembro do companheiro que foi citado aqui pelo meu pai, um dos iniciantes do programa, que foi o Valdenir. Não é o Valdenir que é atualmente presidente da rádio, não, Valdenir Cruz. Tá? A gente está falando do Valdenir Toledo. Ele trabalhava numa empresa e tinha um amigo que era ateu, um colega de trabalho. Né? Um dia esse amigo chegou para ele e falou assim: Valdenir, me prova que Deus existe. Aí ele respondeu: eu não, me prova você que ele não existe. Porque a pessoa que sabe que Deus existe não tem que ficar querendo provar para os outros, né? A pessoa tem que descobrir por si só, tem que sentir, né? Não adianta querer ter a certeza da existência de Deus simplesmente pelo raciocínio, né? A gente sente que Deus existe. É pelo sentimento que a gente tem a certeza da existência de Deus. E quando a gente lê alguns livros de autores, principalmente ingleses, que na época não eram espíritas, eram pesquisadores dos fenômenos, em que eles faziam as experiências mais claro mostrando, né, a existência do espírito, e os seus pares incrédulos continuavam não acreditando. Né? Mesmo às vezes, assistindo aqueles fenômenos, eles sempre arranjavam uma desculpa, uma outra forma de explicar o fenômeno, mas não aceitavam a manifestação do espírito através, quer seja da fala, da escrita, da própria presença, né, materializando-se. Então, a gente observa que o incrédulo é incrédulo e só vai ser até enquanto alguma coisa muito forte acontecer com esse espírito para que ele mude a forma de proceder. Lembrando que mesmo esses vão se arrepender, mas vão encontrar quem? Deus de braços abertos, né? Aguardando esse filho como o pai recebeu na história do filho pródigo. Exatamente. Com muito amor, com muito carinho, esquecendo de tudo que foi passado, de que ele fez pelas vicissitudes da vida, né? Segundo a parábola lembrada por vocês, né? O pai da parábola, ele não esperou que o filho chegasse até em casa. Quando ele viu o filho apontar na estrada, ele correu ao encontro do filho. Então assim também é Deus, né? Quando alguém se modifica, ele vai tomar iniciativa de acolher, abraçar esse filho, alegra, né? E ficar extremamente alegre pelas mudanças. Então, é muito importante que a gente entenda isso. E nós espíritas, porque às vezes a gente vê nos próprios lares, né? Pais ou um dos cônjuges serem espíritas, aí o outro não é, ou o filho levou para a evangelização, participou de mocidade espírita, quando fica adulto, não segue a doutrina, muda, às vezes até de religião. Né? É porque esses espíritos não estavam ainda preparados. Porque
Para ser espírita, ele tem que abdicar de muitas outras situações, né? Porque a própria doutrina vai mostrando o que é certo, o que é bom, o que é útil para a gente. E a gente vai aos poucos aceitando, se modificando. Também não acontece nenhum milagre na nossa vida, né? Mas alguns espíritos não estavam preparados ainda para isso. E, portanto, os pais não devem ficar aflitos, nem tristes, como tem um quadro que era do programa humorístico, né? Onde eu errei, né? Entendeu? Eles não erraram, simplesmente o filho ou o outro parente não quis seguir por não estar ainda alcançando a proposta espírita. Que no momento que isso acontece, vai muito bem. E quando fala assim, desse subtítulo estudado, como foi lido logo no início, baseado, né, no registro de Mateus, que fala aqui, né, Deus não se manifestou aos doutos e aos prudentes, né, às pessoas com muito saber. Essas pessoas, mesmo com muito conhecimento, não estavam preparados. E outros, sem preparo nenhum, às vezes até sem cultura, abraçam a doutrina espírita. Nós tivemos aqui, por exemplo, em Nilópolis, 2 casos, que até essas 2 pessoas foram mentoras da Mocidade Espírita Caminhamos com Humildade. É o centro que a gente frequenta, né? Na época chamava mentor, hoje é orientador de mocidade. Foi a Laís Batista, já citada, que ela tinha o curso primário incompleto, mas era uma pessoa com uma capacidade de observação, de captar as coisas do ar incrível. E um companheiro chamado José Vieira, que também não tinha escolaridade nenhuma, e a própria convivência do espiritismo foi lhe dando uma cultura espírita e não espírita extremamente importante para a vida dele, né? Então a gente observa que as pessoas simples, elas estão assim, muito mais abertas a aceitar certa verdade do que aquela pessoa que, apesar de cultura, o egoísmo impede, o egoísmo e o orgulho. E como dizer para os nossos ouvintes que essa faceta de orgulho não estaria também presente em Deus, porquanto ele age dessa forma com os filhos dele? A gente deixa, como nós já falamos aqui, né? Deixa respeitando o nosso livre-arbítrio, né? Até que a gente resolva por nós próprios entender as coisas, né? Mas Deus, ele não violenta, ele respeita nosso livre-arbítrio, mas também através da lei de causa e efeito há um limite. Então, quando o espírito quer extrapolar aquele limite, né, acontecem coisas na vida dele que ele tem que mudar de qualquer maneira. E é para o nosso próprio bem, não é o castigo de Deus, é para o nosso próprio bem. As mudanças são feitas para beneficiar cada um de nós. Não é castigo de Deus, nem orgulho de Deus, prepotência. Exatamente. Deus rege ao universo através de leis. Então, cumprir as leis é o melhor para todos nós, né? E nós vamos ler aqui ao final do nosso programa uma poesia que eu fiz para esses 37 anos do nosso programa, né? O Evangelho no Lar, a Rádio Rio de Janeiro, levando o programa no ar, foi um fato pioneiro. Foi a Gilca Fernandes que fez esta oferta. Através da emissora, a proposta era certa. E o Evangelho no Ar, unindo os 2 planos, completou este mês seus 37 anos. Neles contribuíram muitos irmãos e irmãs, levando a muitos lares paz e alegria cristãs. O Evangelho do Cristo, a luz do Espiritismo, no combate ao orgulho e também ao egoísmo. Nessas quadras singelas, mas feitas de coração, aos queridos ouvintes, toda a nossa gratidão. E assim, com essa poesia, que já é uma prece, nós encerramos o nosso culto de hoje, com esse sentimento de gratidão, de hoje podermos estar aqui participando deste momento de comunhão com tantas pessoas ligadas à rádio e ter a oportunidade de fazer o bem a pessoas que nem mesmo conhecemos. Obrigado por tudo, Senhor.
Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.